Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Nesses dias nós estamos pregando uma série de sermões no livro do profeta Abacuque. Então vamos lá para Abacuque. Abacuque capítulo 2. Eu lerei os versos 1 a 5. Você vai me acompanhar aí silenciosamente. E depois, enquanto eu me esforço para ajudar você a entender o texto, a minha sugestão é que você mantenha a sua Bíblia aberta. Abacuque 2, de 1 a 5. Abacuque 2, versos de 1 a 5. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos fazer oração pedindo ao Senhor para nos dar a bênção da iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós acabamos de ensinar às crianças que a tua palavra é a espada que o Espírito Santo usa para o nosso aperfeiçoamento. Pedimos agora que o Espírito abra os nossos olhos, nos ilumine, para que possamos ter boa compreensão do sentido das coisas que acabamos de ler. Ajuda-nos a compreender essas coisas, a acreditar nelas, e que elas transformem a nossa vida, mude o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você vem acompanhando esta série de sermões, você sabe que Abacuque está perturbado. Ele é um homem perturbado. Perturbado com a decadência espiritual, com o declínio moral da sua nação, o povo de Judá. Abacuque ficou angustiado com a aparente indiferença de Deus diante daquela situação. Você certamente se lembra que Abacuque orou: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando, Senhor, eu gritarei violência e tu não salvarás? Esta oração está registrada no verso 2 do capítulo 1. No último sermão, nós vimos que Deus estava já fazendo alguma coisa a respeito da situação. Deus não estava indiferente. Nós vimos que Deus já estava preparando os caldeus, uma nação ímpia, uma nação violenta,
que ele haveria de usar para disciplinar o povo de Judá. E quando Deus conta isso para Abacuque, o que ele estava fazendo, Abacuque fica confuso. Como assim, Senhor? Eu tenho acreditado que o Senhor é santo. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é puro de olhos que não pode sequer ver a maldade, ver a impiedade. Como é que o Senhor, sendo justo e santo, pode usar os caldeus, um povo ímpio, para disciplinar Judá? Abacuque não consegue entender. Abacuque não consegue conciliar o caráter santo de Deus com a revelação de que Deus vai fazer algo que parece simplesmente contradizer o seu caráter santo. Então, o problema de Abacuque agora é um problema de natureza epistemológica. O problema de Abacuque é um problema de natureza cognitiva. Abacuque não consegue entender o modo de Deus agir. O que Deus diz que vai fazer parece contradizer aquilo que Abacuque acredita a respeito de Deus. Abacuque acredita que Deus é justo, mas o que Deus vai fazer parece ser uma injustiça, parece contrariar a própria justiça do Senhor. Abacuque crê que Deus é santo, mas ao usar a impiedade dos caldeus, Deus parece estar deixando de ser santo. Ele vai se servir da impiedade dos caldeus. Abacuque acredita que Deus é amor. Mas ao permitir que os caldeus devastem Judá, Deus parece não estar amando o povo de Judá. Abacuque acredita que Deus é sábio, mas a decisão de destruir Judá pelas mãos dos caldeus parece uma tolice. Então, irmãos, Abacuque é um crente que não está entendendo o que Deus está fazendo. Abacuque é um crente que não entende o modo de Deus agir. Judá é o povo da aliança. Deus fez promessas a este povo e agora Deus está dizendo que vai devastar o povo da aliança pelas mãos dos caldeus. Será que Deus se esqueceu das suas promessas? Percebe? Abacuque está confuso. Para Abacuque, a equação não está fechando. Você entende qual é a natureza do problema de Abacuque? Você entende qual era a dificuldade de Abacuque? Muito parecido com o problema de Jó. Jó era um homem crente. Jó era íntegro. Jó se desviava do mal. E Jó sabia que Deus estava em tudo que estava lhe acontecendo. Em cada perda, Jó dizia: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, qual era o problema de Jó? O problema de Jó é que ele queria entender. O problema de Jó é que ele queria uma explicação.
Então, tanto Jó quanto Abacuque tiveram a mesma dificuldade. Qual é a dificuldade deles? É a dificuldade de lidar com o jeito misterioso de Deus agir. Você já se viu em uma situação assim já? Você acredita que Deus é bom, mas às vezes parece que Ele não está sendo bom com você. Parece que as circunstâncias da sua vida estão dizendo que Deus não é bom. Como conciliar aquilo que eu acredito sobre Deus com as coisas que me estão acontecendo? O que fazer quando eu não compreendo os caminhos de Deus? O que fazer quando nós não entendemos o que Deus está fazendo? Como lidar com o agir misterioso do Senhor? É sobre isso que nós vamos ver hoje. Hoje, nós vamos aprender que diante do mistério da providência divina, o justo é chamado a viver pela fé. Ele é chamado a confiar em Deus, acreditar que Deus é santo, pune o pecado e cumprirá fielmente o seu propósito redentor por meio de Jesus Cristo. Então vamos olhar para o nosso texto. Desculpem, irmãos. Vamos olhar para o nosso texto e vamos ver aí o que Abacuque fez nesse seu momento de confusão, nesse seu momento de perplexidade. O verso 1 diz o seguinte, Abacuque dizendo: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, o que foi que Abacuque fez? Abacuque se coloca na torre de vigia. Certamente esta é uma linguagem figurada, é uma imagem que Abacuque está usando para falar da atitude que ele tomou. Irmãos, naqueles dias as cidades eram muradas e as muralhas tinham torres de vigia onde ficavam as sentinelas. E o papel destas sentinelas era ficar observando de um local privilegiado, um local elevado, que possibilitava enxergar a uma distância longa. Então, o sentinela dali, desta posição, poderia perceber com bastante antecedência a aproximação ou de algum perigo, de alguma ameaça, e também a aproximação de algum socorro, de algum aliado em momentos de dificuldades para a cidade. Então, esse era o papel do sentinela que ficava na torre de vigia. Então, se colocar na torre de vigia aqui, significa assumir a atitude de tirar os olhos do problema e olhar para o Senhor. É isso que Abacuque fez. Abacuque diz: ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quando nós nos vemos em situações que a gente não está entendendo bem o que Deus está fazendo, quando a vida toma um rumo que a gente não gosta e fica confuso,
Normalmente a nossa tendência é ficarmos focados no problema o tempo todo, tentando entender, fazendo perguntas. Ficamos tentando achar explicações que possam consolar o nosso coração. Mas, irmãos, o nosso consolo não vem do nosso entendimento das coisas. O nosso consolo vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, para Abacuque, o que nós devemos fazer é tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocá-los no Senhor. É para Ele que devemos olhar. Ficar focado nas circunstâncias que nos envolvem, tentando encontrar explicações, não ajuda muito. Pelo contrário, eu creio que isso até atrapalha, porque a gente fica focado, fazendo perguntas, tentando entender, remoendo aquilo que está acontecendo. Isso nos enche de raiva, de amargura, de ressentimento, nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, deixamos de orar, deixamos de cultuar, deixamos de cantar os louvores do Senhor. Então, Abacuque tirou os olhos do problema, se colocou na torre de vigia e voltou-se para o Senhor. Com ele nós devemos aprender que esses momentos são um convite a nos aproximar do Senhor. Precisamos tirar os olhos das circunstâncias confusas em que nós muitas vezes nos encontramos e focar não nas circunstâncias, focar no Senhor. Notem que, embora estivesse confuso, embora estivesse perplexo, Abacuque não abandona o diálogo com o Senhor. Ele continua crendo, esperando no Senhor, sem entender bem o que está acontecendo. E notem, é importante perceber que Abacuque diz que deseja ver o que Deus lhe dirá. Irmãos, quando tudo parece confuso, nós precisamos focar naquilo que Deus tem a nos falar. Focar naquilo que Ele tem a nos dizer. Porque o que Deus diz, irmãos, são como pedras que nos ajudam a atravessar um terreno pantanoso, um terreno alagado. Tem muita coisa que você não sabe quando você está diante de uma situação assim. E a minha imagem é um terreno pantanoso, um terreno alagado. O que você faz diante de uma situação assim? Talvez você veja algumas poucas pedras visíveis no pântano e no alagamento. O que você faz? Você sai pisando nessas pedras visíveis até atravessar o terreno alagado ou o pântano. Há momentos na vida em que a gente tem mais perguntas do que respostas, não é verdade? Tem muita coisa que você gostaria de saber e não sabe. Mas existem algumas coisas que você sabe. Você sabe porque Deus revela na sua palavra. Tem muita coisa oculta, mas tem muita coisa que está revelada. E essas coisas que estão reveladas são como essas pedras que ajudam você a atravessar o terreno alagado.
Por exemplo, está claramente revelado na Escritura que Deus é amor. Não está? A Bíblia diz que ele prova o seu amor por você pelo fato de ter dado Cristo para morrer no seu lugar quando você ainda era pecador. Então você não pode duvidar do amor de Deus. Essa é uma pedra na qual você pode pisar. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Mas uma coisa lhe é garantida: Deus não deixou de amar você. Eu não sei por que é que Deus permitiu isto. Mas uma coisa eu sei: Deus me ama. Então essa é uma pedra que eu posso pisar sobre ela. Deus nunca será cruel para comigo. Percebe? Então você pisa nessa pedra. Outra coisa revelada, que Deus já disse claramente, que Ele tem todo poder. Ele é onipotente. Eu não sei por que essas coisas estão acontecendo comigo. Não sei. Mas eu posso saber que não foi fraqueza do Senhor. Eu posso saber que essas coisas estão acontecendo não é porque o Senhor não tem força e poder para evitá-las. Ele tem todo o poder. Então eu posso pisar nisso aí. Percebe? Vou atravessando o pântano. A Bíblia diz que Deus tem infinita sabedoria. Quem foi o conselheiro do Senhor? Tem alguém que pode dar conselhos para ele? Bom, tenho muitas perguntas sem respostas nessa situação. Mas uma coisa eu posso saber: Deus é sábio. Portanto, essas coisas não podem ser explicadas com a falta de sabedoria da parte de Deus. De alguma maneira que eu não consigo perceber ainda, tudo isso se harmoniza com a sabedoria dele. Você entende o que eu estou dizendo? Abacuque disse: eu preciso ouvir o que Deus tem a dizer. Então, você pode aprender com a atitude de Abacuque. Ouça o que Deus tem a dizer. Aquilo que está dito claramente. Talvez você tenha perguntas que não têm respostas, mas você pode pisar nestas pedras que são confiáveis da palavra de Deus. Essas verdades são como pedras que nos ajudam a atravessar estes alagamentos da vida. Então, assim como Abacuque, olhe para o Senhor e considere o que ele diz. Nos versos 2 e 3, nós temos a resposta do Senhor a Abacuque. No verso 2, Abacuque diz: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, a resposta do Senhor a Abacuque veio por meio sob forma de uma visão. Notem que Deus mandou Abacuque escrever a visão. O que isso significa? Significa que Deus deseja que a visão seja preservada. Então, escreva. Ela precisa ser preservada. Além disso, diz Abacuque que Deus determinou a ele que a escrita deveria ser feita de maneira bem legível. Então, isso significa que a visão deve ser comunicada de maneira clara. Irmãos, o que isso sugere para nós? Sugere que
embora Deus esteja lidando com um homem específico, Abacuque, numa situação histórica específica, 7 séculos antes de Jesus nascer. Embora seja uma situação específica, a visão que Deus deu a Abacuque não deveria ficar só com ele. Era algo que deveria ser registrado claramente, para ser preservado para as gerações futuras. A visão não era apenas sobre o agir de Deus naquela situação específica, mas era uma visão sobre o agir de Deus na história em geral. A visão dada a Abacuque é uma revelação pública, permanente. Não era uma revelação que destinava-se tão somente a Abacuque, a Judá, mas a todas as pessoas, em todas as épocas e lugares. Não é apenas sobre Abacuque a visão, não é apenas sobre Judá, não é apenas sobre os caldeus, é sobre o modo como Deus lida com a humanidade. Por isso é que Deus diz: escreva de maneira legível, clara. E no final do verso 2, nós temos aí uma frase, uma expressão que é de difícil tradução. É a expressão: para que possa ser lida até por quem passa correndo. Isso aqui tem sido uma dificuldade para os tradutores. O que o hebraico está dizendo aqui? Uma possibilidade é como está traduzido aqui nessa nossa versão. Então, nesse caso, se essa tradução estiver mesmo correta, o que Deus está dizendo é que o registro fosse feito com letras bem grandes, de tal modo que mesmo quem passasse correndo pudesse tomar conhecimento da mensagem. Essa é uma possibilidade. Mas há outra maneira de traduzir que a gente não encontra muito nas Bíblias em português, essa opção, mas nas Bíblias em inglês você vai encontrar, que seria mais ou menos o seguinte: escreva de maneira bem legível, bem clara, para que corra aquele que a lê. Então essa é uma outra possibilidade, para que corra aquele que a lê. Se esta tradução for mais correta, neste caso seria o seguinte que Deus está dizendo a Abacuque: registre com clareza tal a visão, de modo que aqueles que leiam saiam correndo para divulgá-la. Qualquer que seja a tradução melhor, a ideia não muda. A ideia é a mesma. Isso é indiferente. O que Abacuque está dizendo é que Deus determinou que a visão fosse registrada para ser preservada, entendida e proclamada até os confins da terra. Então, a revelação dada a Abacuque não era de interesse particular. A revelação dada a Abacuque era de interesse geral, universal. Ela deveria ser registrada, deveria ser preservada e proclamada a todas as gerações, em todos os lugares. E aí você está pensando, mas que visão era essa? Qual é o conteúdo da visão? Você está curioso, não é? Sobre o que é esta visão? Irmãos, a visão é a respeito
do misterioso agir de Deus. Veja o verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mas, mesmo que pareça demorar, espere, Abacuque, porque certamente virá, não tardará. Qual é o problema de Abacuque? O problema dele é de natureza epistemológica, é de natureza cognitiva. O problema de Abacuque é que ele quer entender o agir de Deus. Ele está com dificuldade de lidar com o jeito misterioso de Deus agir. E o que Deus está dizendo para Abacuque na visão? Deus está dizendo para Abacuque que ele terá que esperar o tempo determinado. No tempo determinado, o mistério vai ser dissipado. Mesmo que pareça demorar, Abacuque, espere. Porque, com certeza, as coisas ficarão claras. Notem que a visão não desvenda para Abacuque o mistério. A visão só diz que o mistério será desvendado, gradativa e oportunamente. A visão é certa. Ela está para se cumprir e vai se cumprir no tempo determinado. Irmãos, aqui temos o mesmo princípio que Jesus usou para falar com Pedro quando Pedro não entendeu o gesto de Jesus de lavar os pés dos seus apóstolos. Jesus falou: Pedro, espere, o que eu faço não entendes agora. Mas depois você vai entender o que eu estou fazendo. Aguarde um pouquinho. Eu sempre entendo o que Jesus está dizendo. Pedro, você está achando muito lavar os seus pés? Espera um pouquinho, você vai ver o que eu vou fazer por você. Eu vou morrer por você, cara. Então, é assim que Deus age. O mistério vai sendo desvendado gradativamente. Aqui nós temos um princípio que pode ajudar você e a mim. Quando você estiver confuso com o agir de Deus, confie, espere. Confie, espere. O mistério será dissipado. Hoje, por exemplo, nós sabemos mais do que Abacuque sabia a respeito do jeito misterioso de Deus agir. Isso porque cerca de 800 anos depois de Abacuque, Deus usou o apóstolo Paulo para escrever a epístola aos Romanos e explicar melhor essa visão de Abacuque. O justo viverá pela fé. É sobre isso a epístola de Paulo aos Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos é uma explicação dessa passagem de Abacuque. E mais de 1500 anos depois de Paulo, Lutero e os demais reformadores elaboraram a doutrina da justificação pela fé somente. Então, se você estiver como Abacuque, confuso com o que Deus está fazendo na sua vida, se você estiver sem entender o que Deus está fazendo, a ordem é a mesma. Espere. Confie. Deus ainda está escrevendo a história. Espera. Deixa Deus escrever a história. Confia. Tem muita coisa que nós não entendemos. É assim mesmo. Talvez você não vá entender no tempo. Mas quando Deus estiver concluído a história, todo mistério será dissipado.
Não é isso que a Bíblia diz? Hoje nós conhecemos em parte. Mas chegará o momento em que nós conheceremos como também somos conhecidos. Hoje vemos como por um espelho, mas no tempo determinado nós o veremos face a face. Então, enquanto Deus está escrevendo a história, espere, confie. Então, essa foi a visão que Deus deu a Abacuque. Mas, embora Deus não tenha revelado tudo a Abacuque naquele momento sobre o seu agir misterioso, ele deu pistas para Abacuque. Ele deu pistas. Veja os versos 4 e 5, as pistas. Ele diz, para ajudar Abacuque na confusão dele, eis que a sua alma está orgulhosa, está se referindo aos caldeus. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos entender isso aqui. Qual é a pista que Deus está dando a Abacuque? Eis que a alma dos caldeus é alma arrogante, orgulhosa. A alma do caldeu não é reta nele. É como se Deus, na visão, apontasse para Abacuque os caldeus e concordasse com Abacuque a respeito da impiedade deles. É como se Deus dissesse assim, Abacuque, ok, eu entendo a sua perplexidade. Eu reconheço a impiedade dos caldeus. Eu estou suscitando, sim, um povo ímpio para punir o pecado de Judá. Mas notem que o foco de Deus não é tanto nas ações dos caldeus, mas o foco de Deus é na condição da alma deles. O problema é a alma soberba, é o coração orgulhoso deles. Alma orgulhosa, coração soberbo, significa autossuficiência, significa autoconfiança. Então, qual era o problema dos caldeus que Abacuque talvez não tivesse percebendo? O problema dos caldeus é o coração orgulhoso, ou seja, é gente que confia em si mesma, confia na força do seu braço, confia no poder do seu exército. E Deus diz que eles continuariam assim, a menos que fossem mudados na alma, no coração. No verso 5, Deus diz que o arrogante é enganoso, é como o vinho, diz o verso 5, não se contém, não se controla. O alcoólatra, o beberrão, nunca sabe a hora de parar. Sempre quer mais uma dose, sempre mais uma garrafa. É como a morte. O orgulho no coração é como a morte. Nunca se farta. A morte nunca está satisfeita, né? Nunca está satisfeita. Morreu gente ontem, está morrendo gente hoje, vai morrer gente amanhã. A morte nunca se farta. Morre gente todo dia. Essa é a imagem, essa é a figura para falar do coração orgulhoso. Nunca se satisfaz, nunca se volta para o Senhor, nunca confia no Senhor, nunca se submete a Ele.
A soberba está na raiz de todo o pecado. A soberba sempre nos afasta de Deus. Foi a soberba que levou a humanidade a se rebelar contra Deus. Eles desejaram reinar no lugar de Deus, ser igual a Deus. E a soberba nos coloca contra Deus e coloca Deus contra nós. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus é contra os orgulhosos. Por isso, todo coração orgulhoso, todo coração soberbo, todo coração arrogante, todo aquele que confia em si mesmo, não ficará impune. É isso que está sendo revelado a Abacuque. Deus está dizendo a Abacuque, toda impiedade será tratada. Seja a impiedade de Judá, seja a impiedade dos caldeus. Deus está dizendo, Abacuque, eu sei, eu vou usar a impiedade dos caldeus para tratar da impiedade de Judá. Você está estranhando isso? Ok, eu entendo você. Pode parecer que eu gosto da impiedade dos caldeus, mas eu não tolero impiedade alguma. Eu vou tratar da impiedade de Judá e, oportunamente, vou tratar da impiedade dos caldeus. Tudo isso está subentendido na primeira parte do verso 4. Agora eu chamo a sua atenção para a segunda parte do verso 4. Notem que a segunda parte do verso 4 está ligada à primeira parte por uma conjunção adversativa. Mas, então, Deus vai punir o pecado, tanto de Judá, quanto da Babilônia, os caldeus. Deus vai fazer isso. Mas, o justo viverá pela sua fé. Esta é a boa notícia do Evangelho. Esse é o mistério. Ao mesmo tempo em que Deus pune o pecado, Ele redime o seu povo. Eis o mistério, que vai ser mais claramente revelado no Novo Testamento. Abacuque não tinha a clareza que nós temos hoje. Esta é a visão que deve ser preservada e proclamada a quatro cantos. Notem ainda que, diferentemente de Abacuque, a distinção que Deus faz aí, nessa visão, no verso 4, a distinção que Deus faz não é entre judeus e caldeus. Abacuque faz essa distinção. Senhor, como é que o Senhor vai usar os caldeus para punir Judá? Os caldeus são mais ímpios do que Judá. A distinção que Deus faz aqui é diferente. A distinção que Deus faz é entre autoconfiança orgulhosa e confiança em Deus somente. A distinção é entre os que confiam em si mesmos, os orgulhosos, e os que confiam no Senhor. A autoconfiança orgulhosa será punida. Deus não tolera o soberbo. O autoconfiante será punida tanto em Judá quanto na Babilônia. Paulo explicou isso mais tarde. Paulo diz que não é judeu aquele que é externamente. Não é circuncisão a que é apenas na carne, mas no coração. Então a pergunta certa não é se você é judeu ou se você é caldeu. A pergunta certa é em quem você confia. Em você mesmo
ou no Senhor? Pergunta é: você é crente ou é incrédulo? Porque o justo viverá pela sua fé. O justo é aquele que deposita a sua confiança em Deus. Pergunta não é se você é membro da igreja ou não, embora isso seja importante. Pergunta fundamental é em quem você confia. Qual é o objeto da sua fé? Você confia no seu próprio braço ou confia no Senhor? Você confia na sua própria justiça, no seu desempenho, ou você confia no Senhor? Se você confia em si mesmo, se você confia nas suas obras, se você confia no seu desempenho, você é um arrogante. Você tem um coração orgulhoso. Você acha que se garante. Você acha que se garante. Mas se você não confia em você mesmo, se você não confia no seu desempenho, se você está consciente de que você não se garante, se você não confia na sua justiça própria, mas confia na justiça de Jesus, você é um justo. O justo viverá por sua fé. Para concluir, meus irmãos, para concluir, Abacuque aprendeu que a fé verdadeira não depende de explicações. Fé não é compreender o que Deus está fazendo. Fé é confiar nele, mesmo quando a gente não está entendendo o que ele faz. A fé é a capacidade de descansar em Deus quando os caminhos dele parecem absurdos para nós. A fé não se submete só porque Deus é mais forte do que nós. A fé se submete porque está convencida de que ele nos ama, de que ele é mais sábio do que nós. Irmão, sabe de uma coisa? No Calvário, Deus revelou de uma vez por todas o mistério do seu agir. Ali no Calvário, o Deus justo castigou o pecado, mas ao mesmo tempo justificou o pecador. Ali no Calvário, o santo usou a impiedade humana para cumprir o seu plano santo. Ali no Calvário, o justo morreu para que o injusto vivesse. Irmãos, a cruz é a resposta última para o problema de Abacuque. Qual era a pergunta que Abacuque fazia? Como é que Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, usar a impiedade para realizar coisa boa? A resposta está na cruz. Lá na cruz, o maior mal, a maior impiedade foi usada por Deus para realizar o maior bem da história. Redimir o seu povo. Por isso, toda vez que você não entender os caminhos de Deus, olha para a cruz. Lá o mistério está decifrado. Lá nós temos o testemunho de que Deus governa a história de maneira justa, sábia, santa e boa. Mesmo quando o seu agir parece misterioso. Que Deus nos ajude a entender esse mistério.